Bom ver vocês aqui, irmãos. Sejam todos bem-vindos, nossos visitantes. Você que é membro, convide mais um visitante semana que vem. E assim a gente vai crescendo para a glória de Deus. Amém? Nós somos uma igreja reformada. A gente tem algumas características por ser reformados. Uma delas é a pregação expositiva das Escrituras. Então, todo domingo que você vir na igreja, você vai ver o pastor, ou outro pastor convidado, outro irmão, lendo o texto bíblico, explicando o texto bíblico, aplicando o texto bíblico. E a gente não faz isso de forma solta. Nós adotamos uma prática antiga da tradição cristã, que se chama lectio continua, que significa leitura continuada, verso a verso das Escrituras. Esse ano nós adotamos uma postura, na verdade, ano passado nós adotamos uma postura de ler um livro inteiro do Antigo Testamento e estudá-lo verso a verso nos cultos, bem como do Novo Testamento. Então a gente está entrando aqui na última semana, a gente entrou, na verdade, na última semana do Ministério de Jesus, concluindo o livro de Marcos, estudaremos o livro de Ruth. Então a gente vai estar sempre oscilando entre um livro do Antigo Testamento e um do Novo. E a leitura lectio continua, ela é interessante porque a gente consegue adentrar no texto, entender o contexto e ter uma leitura muito mais sóbria e clara e detalhista de cada passagem. Isso é uma responsabilidade para o pregador, porque como vocês sabem o que vai ser pregado na outra semana, vocês conseguem conferir nas Escrituras, assim como os irmãos de Bereia, para ver se aquilo que está sendo pregado no púlpito é aquilo que de fato está na palavra de Deus. Então isso protege a igreja, protege o pregador, e todo mundo fica feliz para a glória de Deus, amém? Então, hoje nós leremos do verso 32 ao 34. Semana passada, como vocês sabem, a gente estudou sobre a história do jovem rico que faliu. E hoje nós vamos estudar sobre a paixão de Cristo. Amém? Leremos do verso 32 ao 34. Todo mundo achou? Beleza. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados por grande apreensão. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes algumas coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Palavra do Senhor? Amém. Irmãos, esse é o terceiro anúncio da paixão de Cristo. Paixão, aqui no texto sagrado, não tem a ver com esse sentimento romântico que nós temos em nosso dia na língua portuguesa. Paixão, pelo contrário, deriva-se de uma palavra no latim chamada passio, que significa sofrimento ou padecimento. Então, na teologia, a gente chama de paixão de Cristo os últimos momentos da vida de Cristo. Alguns momentos claros que ele passou, onde a gente vê uma angústia suprema sendo tomada sobre o seu coração. Esse período da paixão de Cristo, ela inclui também eventos como o Getsemane, que estudaremos adiante, a traição de Judas, o julgamento injusto que Cristo recebe, todos os escárnios, açoites e crucificação que o nosso Senhor passou. E, obviamente, a morte na cruz. Então, nós estamos chegando no fim da vida de Jesus no seu ministério terreno aqui. O autor, Marcos, ele é muito criterioso na forma com que ele vai construindo a narrativa do seu livro. É como se até o capítulo 8, verso 27, ele dividisse o texto pela metade, o livro. Do verso 1 até o 8:27, ele dá detalhes sobre quem é Jesus Cristo. É como se o autor sagrado quisesse apresentar metade do capítulo. Literalmente, esse é o Jesus a quem vocês precisam saber. Ele não é um simples homem, ele não é um simples filho de um carpinteiro, como dizem. Ele não é apenas um nazareno que veio de uma cidade insignificante, como muitos pensam. Ele não é um agitador político que está dando trabalho aqui em Jerusalém. Ele é o Filho do Deus vivo. E esse é o verso 27, que culmina na confissão de Pedro. Só que do capítulo 8, verso 28 para frente, começa a apresentar não mais quem Jesus Cristo é. Isso está bem estabelecido em toda a narrativa. Agora ele começa a explicar
aquilo que Cristo veio fazer. E tudo isso culmina na cruz. Essa é a missão essencial de Jesus. A cruz não foi um revés do ministério de Jesus. Uma coisa que estava indo muito bem, de repente deu errado, pegaram o homem e mataram ele. A cruz é o epicentro do ministério de Jesus. Ela é o símbolo de uma história que agora está redimida. Então, nós estamos nesse momento. A primeira vez que Jesus fala sobre a sua paixão, ou sobre o seu sofrimento, e sobre a sua morte, está no capítulo 8, verso 31. Depois, no capítulo 9, verso 31, ele faz isso novamente. E agora é a terceira menção da sua paixão. Aquilo que acabamos de ler. R.C. Sproul, ele dizia que a cruz não foi um acidente na história da redenção. Ela foi o propósito eterno de Deus revelado progressivamente aos discípulos. Quando a Bíblia fala sobre uma revelação progressiva, é como se ela estivesse dizendo sobre Jesus, ensinando passo a passo algo até que chegue um ponto onde as pessoas entendam. Por exemplo, a educação, quando a gente aprende, é meio progressiva. A gente vai aprendendo as vogais, aprendendo as coisinhas até conseguir ler o texto. Então, é disso que o Sproul está falando. Cristo ele foi ensinando, se revelando, mostrando progressivamente, passo a passo, para que as pessoas conseguissem entender. Os discípulos falhavam no entendimento, ele falava, calma, eu vou ensinar para vocês de novo. Ele tinha paciência, ele era um Deus paciente, amoroso. Ele não excluía os discípulos quando eles falhavam. Pelo contrário, ele chamava eles ao arrependimento, estendia a mão com sua pedagogia. Graças a Deus por isso, porque ele faz isso até hoje conosco, né? Mas esse texto fala sobre a paixão de Cristo, esse texto fala sobre um momento difícil da vida do nosso Senhor, um momento onde ele passou por muito sofrimento. Marcos 10 está falando sobre a última semana de vida terrena de Jesus Cristo. Então, na semana passada, a gente estudou sobre um jovem rico que queria o reino de Deus, lembra? Ele queria as coisas de Deus, só que ele não queria a cruz, ele não queria abrir mão daquilo que o possuía, né? O texto deixa claro que não era ele que possuía as riquezas, eram as riquezas que possuíam ele, era uma idolatria clara no seu coração. Ao ponto de quando elas foram colocadas em xeque, ele sai dali triste, dizendo, não, essa mensagem é muito séria para mim. Só que como é que Jesus ia dar uma colher de chá para ele, se dali para frente a coisa mais clara que ele falaria é, eu serei crucificado. E vão perseguir vocês depois. Então seguir Jesus não é algo simples, tá? C.S. Lewis disse, você está procurando uma religião que te deixe confortável? Definitivamente não escolha o cristianismo. Você está procurando uma igreja que vai massagear o seu ego? Definitivamente não escolha a Boa Nova. Existem igrejas que fazem isso muito bem, cobram um valor muito alto para isso, mas fazem isso muito bem, não é o nosso caso. Aqui a gente vai pregar o evangelho. E a parte difícil de pregar a lectio contínua é que não dá para dar uma escapadinha, né? Ah, esse texto é muito difícil, vamos pular. Não, a gente tem que pregar, tá aqui. Então a gente vai passar para esse momento. E aí esse texto, irmãos, ele mostra alguns detalhes muito importantes para a gente. Jesus está subindo para Jerusalém. E essa palavra não aparece aqui de forma insignificante, tá? Jerusalém fica 760 metros acima do nível do mar. É como se ela ficasse no topo de uma montanha, é uma cidade alta. E nesse tempo eles peregrinavam a pé, né? Jesus está com seus discípulos e com aqueles que o seguiam, subindo até Jerusalém. Então o texto deixa uma exposição geográfica aqui. Jesus está subindo para o lugar onde ele seria entregue. Só que esse texto não fala só de um contexto geográfico, ele também fala de um contexto histórico e teológico interessante. Por que Jerusalém? Porque Deus, em seu soberano plano, decidiu escolher que Cristo fosse crucificado ali. É interessante, eu não sei se vocês já pararam para fazer esse link, mas Jerusalém ocupa um ponto central dentro do drama das Escrituras, do enredo da salvação. Era em Jerusalém que existia o grande templo, onde os cristãos peregrinavam a pé e iam cantando salmos para oferecer ali os seus sacrifícios expiatórios. É lá também que nesse grande templo eles ouviam a exposição da palavra de Deus. E agora, Jerusalém se tornaria o palco desse sacrifício definitivo. Os cristãos eles peregrinavam até lá, pegavam sua ovelhinha, ofereceriam ao Senhor. Agora aqui, o próprio Deus estava oferecendo seu Filho, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado de toda a terra. A Escritura é maravilhosa, irmãos, porque ela vai se conectando o tempo inteiro. Quando você lê as Escrituras, um leitor atento, ele começa a perceber umas coisas e a gente até se arrepia quando a gente entende. Fala, caramba, olha que lindo. Deus traçando uma história, colocando planos, tudo para mostrar que ele é maravilhoso, que ele é bom e que ele governava a história. Para um judeu, Jerusalém era o palco de onde o Messias viria, e agora o Messias está aqui, cumprindo aquilo que cabalmente tinha sido decretado pelo Senhor.
Por providência divina, Jerusalém se tornaria o palco onde o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, seria entregue por nós. João 1:29 chama Cristo de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que é interessante, irmãos? É que esse texto deixa um detalhe sutil, mais um pra gente. O texto diz que Jesus ia na frente deles. Isso é uma característica perfeita sobre o ministério de Jesus e sobre a grandeza do Deus a qual nós servimos, irmão. Jesus Cristo não foi pego desapercebido, tá? Jesus Cristo não estava cumprindo ali com seu ministério, vivendo, de repente, alguém mais inteligente que ele, mais sábio que ele, traçou um plano e pegou ele. Não, o texto diz que ele ia à frente, ou seja, como quem sabia para onde estava indo. E o texto diz que os discípulos iam atrás, o seguindo. João Calvino, em seu comentário sobre os evangelhos sinódicos, ele fala que Cristo não foi arrastado involuntariamente, mas que antes ele caminhou livremente. Ele sabia que a cruz determinava a missão ao qual ele tinha sido enviado ao mundo. Esse texto diz que enquanto os discípulos ficam num misto de alegria e tristeza, porque, poxa, a gente está seguindo alguém que sabe para onde a gente está indo, mas será que ele pensou para onde ele está indo? Jesus Cristo comprou uma passagem só de ida para Jerusalém nesse momento, irmão. Ele sabia que não voltaria dali. E os discípulos também tinham algum tipo de intenção e sabiam de alguma forma que talvez ele não voltaria mesmo. Sabe por quê? Porque nesse momento havia uma grande tensão sobre Jesus. O texto, inclusive, nos ensina que já havia todo um plano para matar Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus estava passando por grandes repressões, lembra que a gente estudou no decorrer dos textos, fariseus, escribas tentando pegá-lo. Aqui, eles já tinham planos claros, já estava muito claro de que ele seria pego, e tipo assim, Jesus está olhando para aqueles caras e falando, vamos para Jerusalém. Mas tipo assim, Jesus, você realmente está pensando onde você está indo? Os caras estão prontos para te pegar quando você chegar lá. E Jesus vai adiante deles, firme. Isso é forte, irmãos. Sabe por que Jesus foi à frente dos seus discípulos? Porque é isso que um pastor de ovelhas faz, irmãos. E Jesus Cristo é o verdadeiro pastor que nós temos. Não foi isso que a gente acabou de ler nos Salmos? Ele foi na frente como um pastor de ovelhas que vai na frente protegendo elas. Só que ele também foi na frente como um general faz, um capitão. Esse é o nosso Senhor. O pastor e a ovelha que se oferece pelos nossos sacrifícios. E um general, um senhor que governa, que lidera o seu povo. Mesmo em direção à cruz. Mesmo em direção a algo difícil. Nessa história, não era sobre o lugar onde eles estavam indo, era sobre quem estava com eles, irmãos. Essa é a graça do evangelho que nos alcança, saber que independente da circunstância, do momento difícil que a gente possa estar passando, existe um Deus que está conosco, todos os dias, até o fim dos tempos, e ele voltará para buscar o seu povo. E Cristo avança. Hebreus diz que ele trocou a alegria e suportou, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Cristo não apenas sabia que ele ia para um lugar onde ele seria pego. Na verdade, ele foi se entregar. Mas ele sabia que lá ele passaria por escárnio. Ele passaria por coisas bem difíceis. Dessa forma, os discípulos estavam preocupados, irmãos. Eles sabiam aquilo que aguardava eles. João 11:8 diz que os judeus estavam procurando ele a fim de apedrejá-lo. Os discípulos sabiam, Jesus sabia o que lhe esperava. E mesmo assim ele vai à frente em paz. E eles o seguem. Seguir Jesus, irmãos, é um caminho de alegria, mas muitas vezes de preocupação. A gente não sabe os lugares que ele vai nos levar. Mas a gente sabe que ele está conosco, é isso que importa, amém? Essa é a graça do Senhor. J.C. Riley, ele diz que esse texto, ele escancara para o mundo a coragem do nosso Senhor, que marcha em direção à cruz, onde ele seria entregue pelo seu povo. Como ovelha muda, ele foi em direção aos seus tosqueadores. Aqui vemos, irmãos, algo profundo sobre o caráter revelador de Cristo. Ele é soberano sobre a história. Nada que aconteceu até os dias de hoje escapou da forte mão e poderosa mão de Deus que governa a história. Deus nunca foi pego de surpresa com nada, irmãos. Ele é aquele que governa sobre todas as coisas. E nesse momento, a gente está vendo a história ser cumprida. O texto vai falar que ele passa por escárnio,
açoites, cusparadas, morte e ressurreição. E sabe o que é interessante, irmãos? É que isso não foi algo que o autor ele escreveu porque estava, sei lá, relatando e foi pego de surpresa. Não, isso era uma coisa que os judeus já sabiam que aconteceria, porque existiam centenas de profecias a respeito de que o Messias haveria de sofrer. Cada sentença dita sobre escárnio, cusparada, fala sobre séculos de promessas, de expectativas. Nada que é casual, nada que é novo, tudo isso foi anunciado pelas profecias. Isaías já havia falado disso 700 anos atrás. Lembra que a gente acabou de cantar aqui? Isaías 53? És o Cordeiro que pelos nossos pecados... Lembra que a gente acabou de cantar? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para se trair, mas rejeitado pelos homens. Isso já havia sido profetizado. Agora, irmãos, aqueles homens estavam vendo com os olhos deles tudo aquilo que desde novinho eles ouviram falar. Um dia o Messias virá, restaurará todas as coisas e sofrerá. A história estava sendo cravada aqui, irmãos. Isaías 56, ele diz: eu ofereci a minha face àqueles que me feriram e arrancaram minha barba. Isaías 53, ele diz que ele foi ferido por meio das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, irmãos. Tudo aquilo que os profetas anunciaram agora estava acontecendo diante dos olhos daquelas pessoas. O Filho de Deus seria humilhado, seria escarnecido, cuspido, açoitado e morto. O Criador, o Santo Deus, seria tratado como um criminoso. Aquele que sustentava todas as coisas do mundo com as suas palavras, se entregava no madeiro. O pior tipo de pena para o pior tipo de gente que existia naquela sociedade. Só que o texto não termina, irmãos. O texto fala sobre algo glorioso, que é o ponto central da nossa fé. Jesus termina o texto falando: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no terceiro dia ele ressuscitará. Escancarando na nossa cara de que ninguém tem poder de se atentar contra o Deus ao qual nós servimos, irmãos. Essa vitória que Satanás, que esses homens achavam que estavam tendo contra aquele Nazareno, vamos acabar com esse problema, ele vai parar de dar trabalho, o povo vai voltar aí nas nossas sinagogas, eles não tinham poder para fazer isso, porque Cristo governava sobre a morte, irmão. Para o D.A. Carson, ele fala que a ressurreição de Cristo é a validação definitiva da cruz. Irmão, sem Jesus, a cruz seria só mais um instrumento de morte nessa história trágica dessa humanidade caída no pecado que a gente vive. Seria como a cadeira elétrica, seria como os campos de concentração. Mas por causa de Cristo, a cruz é a esperança para um povo, irmãos. Cristo está indo para um lugar onde os discípulos falavam: pronto, acabou, vamos pegar o homem. E ele está dizendo: não, há esperança nisso. Aqui está o centro da nossa fé. A cruz é escandalosa, ela fala sobre morte para o pior tipo de gente, mas a ressurreição mostra que o escândalo dessa vitória aponta para o triunfo de Deus e esperança para o seu povo. João Calvino, nas Institutas, ele fala: se Cristo tivesse permanecido na morte, não teria realizado nada, mas pela sua ressurreição, ele venceu a morte, triunfou sobre o pecado e abriu para nós um novo e vivo caminho. É por isso que a Bíblia fala que o sangue de Cristo é um novo e vivo caminho. Por isso que a gente ceia, porque nós estávamos destinados a um único caminho, um caminho que nos levaria até a morte, irmãos. Mas Cristo abriu uma outra possibilidade, um caminho que nos leva até a vida eterna através do seu sangue na cruz. O Tim Keller, ele tinha uma frase que eu gostava muito, ele dizia: olha, se Cristo ressuscitou dos mortos, então você precisa aceitar tudo que a palavra de Deus fala. Porque isso muda completamente tudo. Se ele não ressuscitou, beleza, ele é mais um cara importante dentro da história. Faz sentido? Maomé, Buda, todos esses caras legais que teve na história, Jesus é um cara igual a eles. Veio, falou umas coisas maneiras e foi. Mas o texto, o Tim Keller falava: contudo, se ele ressuscitou, aí muda completamente tudo. Ele não era um simples homem. Ele não era um simples homem. E é isso que a cruz faz, irmãos. A cruz, ela define completamente o plano de Deus, mas ele é escancarado como glória e vitória na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo e a cruz aponta para nós que o pecado foi pago. Amém? Lembra que antes o povo tinha que pegar o seu cordeirinho, sacrificar?
que expiava o pecado, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, olha, presta bastante atenção. Na cruz, a redenção foi maior que a queda. Na cruz, Deus cumpriu tudo aquilo que precisava ser feito. Amém? Você não tem que dar dinheiro na igreja para os seus pecados serem pagos. Você não tem que ir no apóstolo para ele fazer uma oração, Hadouken, e todos os seus pecados serem pagos. Não, Cristo pagou definitivamente na cruz todo o pecado. O texto diz que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ou seja, está pago, irmãos. Sabe quando você vai na academia, tira a foto e fala, está pago? Jesus pagou definitivamente a dívida que cabia em nós. A Bíblia vai dizer isso, existia um escrito de dívida, uma dívida impagável sobre todo mundo aqui. E uma hora a gente ia ter que dar um jeito de pagar. Só que o texto diz que Cristo, com seu sangue, ele pagou essa dívida. A cruz, irmãos, mostra que a morte também foi derrotada. A morte não é o fim para Jesus. E nem para o povo de Deus. A Bíblia diz que a morte para nós é o último inimigo a ser vencido, irmãos. Olha que graça. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo, quando a gente fechar os nossos olhos aqui nessa terra, ele nos ressuscitará e a gente vai acordar diante dele. Ou seja, o problema que a maioria das pessoas tem, a gente não tem, né? O povo de Deus está resolvido com a morte. Por quê? Porque a morte para nós é a volta para casa. Se eu acordei, Deus está comigo. Se eu não acordei, eu estou com Deus. Está resolvido. E por último, a cruz é um lembrete de que nós esperamos em um Deus que é vivo. A história ainda não acabou, irmãos. A Bíblia tem um enredo, um drama de dramaturgia, um enredo escrito. A gente está no último momento. A Bíblia fala que a igreja fica e anuncia as boas novas, fala do evangelho, prega a toda criatura, o Espírito Santo fica sobre ela, amém? Está todo mundo comigo? E ela aguarda ansiosamente a volta do seu Senhor. Se a Bíblia é real, se Jesus Cristo que a gente está lendo aqui é real, irmãos, nós temos uma promessa de que ele voltará. Isso significa que a forma com que a gente vive aqui agora se importa muito. Faz sentido? E é isso que muda tudo. Na fé cristã, o sofrimento não tem palavra final. Na fé cristã, a injustiça não tem a palavra final. Nem a morte tem a palavra final. A palavra final que nós temos é a palavra do Senhor. E novamente, é por isso que Jesus vai na frente dos seus discípulos. Ele sabe para onde ia. Ele ia para o lugar onde ele deveria estar, para cumprir com aquilo que Deus tinha estipulado em sua soberania. Amém? E a pergunta que fica hoje para a gente, agora no final desse sermão, não é o que aconteceu com Jesus, porque isso todo mundo já sabe, né? Mas é o que faremos com isso. Irmão, se tudo isso é real, o nosso Deus sofreu. Alguém já tomou um tapa na cara? Sei lá, alguém cuspiu na sua cara? É algo extremamente humilhante, né? Fizeram isso com o Deus vivo. Só que se a Bíblia é real, e se você faz parte do povo de Deus, é como se não fizessem só isso com ele, mas é como se tivessem feito isso porque ele entrou na frente e era para ser destinado para você. Ele pagou aquilo que tinha um destinatário. Ele se colocou na frente do seu povo e pagou o preço. Isso deve mudar completamente a forma com que a gente vive aqui, irmãos. Esse entendimento de que Cristo fez isso na cruz e que isso é real, tem que mudar completamente a forma com que eu vivo aqui. Eu tenho que viver de uma forma que honre cada gota do sangue que foi derramado naquela cruz. Agora que eu entendo isso, que eu entendo o que Cristo passou, que implicações isso tem para amanhã? Quando você volta lá para o teu trabalho, para a tua vida, quando você volta para a tua casa, que não tem ninguém da igreja te olhando, que implicações isso deve gerar em você? Porque o chamado de Cristo, do capítulo 8, do 27 em diante, é bem sério. Ele começa a olhar para os seus discípulos e falar bem assim, ó, quer seguir? Quer vir comigo? Tome sua cruz. Nega as suas vontades, nega os seus desejos e vem. Ou você toma a tua cruz. Ele está falando sobre sacrifício, uma vida de auto-abnegação. Ele está falando sobre uma vida de entrega. E esse é um chamado muito claro para as nossas vidas aqui e agora, irmãos. Tá? Aqui e agora. Enquanto Cristo estava naquela cruz, corações estavam quebrantados, sofrendo, porque o seu mestre estava ali. E existiam pessoas que estavam dando risada. Que tipo de gente a gente é?
A gente é aqueles que seguem Jesus mesmo em um caminho que vai ser complexo, vai ser difícil, ou a gente é aqueles que desistem na caminhada, voltam a viver suas vidas normalmente, como se, sei lá, nada tivesse existido. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que se o que eu estou pregando nessa noite for real, todos nós aqui temos um problema muito sério. Ou a gente vive de uma forma completamente impactada com essa realidade que foi apresentada, e ela molda as nossas ações daqui para frente, ou a gente está fazendo de novo com Cristo, de Cristo um objeto de escárnio. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo te dizer? A gente está brincando com a cara de Jesus. Tipo assim, beleza, morreu lá, né? Deixa eu viver a minha vida aqui. É isso que me dói, irmãos. É isso que me dói. Pensar que tem gente que diz que entende o sacrifício de Jesus, mas vive muito parecido com aqueles que cuspiam na cara dele. Viviam como se ele fosse só mais um bandido que a gente está acabando nessa cruz. A gente tem que ser crente de verdade. Porque crer que Jesus Cristo viveu, nasceu, morreu e ressuscitou, isso muda tudo. Você consegue compreender isso? Isso muda tudo, irmão. Isso dá sentido para a nossa vida. Porque a nossa vida não é jogada aí. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer umas coisas aqui, vou viajar e beleza. Tudo isso aí é legal, que você faça tudo isso aí mesmo para a glória de Deus. Mas a sua vida não se resume a isso. Existe algo muito maior, muito mais profundo, muito mais claro. Tem que moldar completamente a forma com que a gente vive. Se esse sacrifício na cruz foi completo e definitivo, como filho de Deus, eu tenho que viver todos os dias para honrar aquilo que foi feito naquela cruz. Amém? Só para finalizar, dica para vocês, assistam o filme Resgate do Soldado Ryan, já assistiram? Obra de arte, irmãos. É sobre a história de um soldado cujo nome era Ryan, deve ser por isso que o nome é o Resgate do Soldado Ryan, e ele é o único Ryan que sobreviveu lá na guerra. E a história inteira é sobre um monte de gente tentando salvar aquele homem. Lembra que os americanos têm aquele negócio de nunca deixa um homem para trás? E aí eles fazem uma logística danada para pegar aquele cara. E aí o filme inicia, sabe aqueles filmes que inicia pro final? Então não é spoiler, posso falar para vocês. O filme começa com ele bem velhinho no cemitério, com a sua esposa e com os filhos, diante das lápides daqueles caras que morreram para salvar ele. E aí ele olha para aquelas lápides sozinho e ele fica lá durante muito tempo, seus filhos, sua esposa estão atrás, assim, netos. E ele fala bem assim, olha, eu não vivi em vão. Vocês não morreram para me salvar à toa. Eu fui um homem bom. A esposa dele, ele está demorando muito, né, para voltar. Ela chega lá e fala, Ryan, vamos? Aí ele fala, amor, por favor, me diga que eu fui um homem bom. Aí ela fala, sim, você foi um homem bom. Ele fala, profundo, né? Ele não queria viver de qualquer jeito, porque muitas pessoas morreram para que ele tivesse essa segunda chance. Se a gente consegue ter algum tipo de impacto no nosso coração com uma história bela dessa, né? Imagina o entendimento de que Deus, o ser mais santo, mais puro, mais maravilhoso que existe, morreu naquela cruz. Que impacto isso tem que gerar nas nossas vidas, irmãos? Não tem como entender isso e viver da mesma forma. Não tem como. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que juntos com Jesus a gente vá em direção para Nova Jerusalém. Amém? Que Deus nos ajude. Amém?